Em entrevista exclusiva ao UOL, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falou longamente sobre o sistema prisional do país. Vamos lá, Fefito, o que de principal aí ele abordou nessa conversa com o UOL? Pois é, principalmente, essa conversa com o Gilmar Mendes faz parte de um documentário muito legal que o UOL tem feito sobre o PCC, aliás, um resultado de um trabalho de 6 meses de apuração. Então ele resolveu falar primeiro sobre o sistema prisional. Ele disse o seguinte: vamos prendendo pessoas que eventualmente cometeram pequenos delitos e até delitos mais graves, mas colocamos essa gente nas mãos das organizações criminosas que dominam os presídios. Na verdade, nós estamos dando mais massa de manobra, estamos dando mais recursos humanos, chamemos assim, para essas organizações. Segundo ele, esse quadro acaba transformando os presídios em um home office do crime. E aí, ele já fala que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, por exemplo. O Brasil, em 2017, gastou 15,8 bilhões, tinha 726 mil presos. Diz que é um campeonato que o Brasil não espera ganhar, mas que também tem muito a ver com a não ressocialização dos presos. Ele acha que a ressocialização é sim possível, até porque tem que se pensar nisso como um fator para evitar que esses presos sejam cooptados, uma vez que gente que vai passar muito pouco tempo na prisão, por causa de delitos não tão graves, já sai de lá cooptada e sendo usada por organizações criminosas. Ele também liga isso à droga legalizada. Ele acha que está na hora do Brasil debater a legalização das drogas, até porque o uso recreativo das drogas muitas vezes é enquadrado erroneamente como tráfico, porque fica muito a interpretação de quem está fazendo esse flagrante. Então, às vezes, tem gente que é preso, sei lá, com 2 baseados e pode ser considerado um traficante. Tem gente que é preso com 1 quilo e pode ser considerado usuário. Não é isso que acontece na realidade. Estou aqui distorcendo para vocês entenderem que vai à margem de interpretação. Ele também fala que Portugal teve uma experiência bem exitosa nesse caso. Ele inclusive diz que em casos extremos como o crack, talvez a internação compulsória para fins de tratamento seja a solução, não para fins de prisão. Ou seja, tratar o problema das drogas como um problema de saúde e não de segurança somente. E ele diz que a ressocialização não é impossível. Eu concordo com o Gilmar em boa parte do que ele falou, quem diria, porque eu discordo dele, um monte de coisa que ele fez, mas acho mesmo que a gente tem que pensar em ressocialização e a gente tem que pensar em questão das drogas como problema de saúde, porque as organizações no Brasil parece que andam livremente nos últimos tempos, tendo inclusive muitas ligações com o governo, e a gente às vezes fala o governo, digo governo geral mesmo, tipo, desde prefeituras a órgãos federais, a gente sabe disso, não à toa a gente já teve um helicóptero com cocaína sendo apreendido, ou até mesmo gente traficando no avião presidencial. Então assim, acho que a gente tem que encarar a questão das drogas de uma maneira muito séria, mas também entendendo que a população que sofre com esse problema, sofre com um problema de saúde. E a ressocialização de presos é fundamental para colocá-los de volta na sociedade, inclusive com estímulos e políticas públicas para eles. Parece realista a frase do Gilmar Mendes, a afirmação dele, porque no sistema prisional que a gente tem hoje, deficiente como você obviamente colocando gente lá, não é uma questão de prender pouco, prender muito, eu não queria nem entrar nesse mérito aí. Mas tem toda uma questão ali envolvendo, que desse número que o Fefito traz aí de 700 e lá vai pedrada de presos do país, uma porcentagem muito alta nem sequer foi julgada ainda. São presos provisórios ali, e muitas vezes provisórios por conta disso aí que o Fefito falou, por uma observação muito pessoal na hora, isso aqui então foi pego com uma trouxinha de maconha, é traficante e tal. Quer dizer, tem essa visão distorcida da avaliação pessoal ali de quem faz o flagrante ali, né? Me parece bem realista essa observação do ministro. Não vou entrar no mérito se prende muito novamente ou prende pouco no Brasil. É que o sistema é muito ruim mesmo. O sistema prisional do Brasil não recupera ninguém. Reitero completamente. Eu desconfio um pouco das boas intenções do Gilmar Mendes, porque eu acho que... Porque o inferno tá cheio? De deixar criminoso solto, ele entende bastante. Ele, inclusive, corrobora a opinião de um jornalista da Folha, né? Que quer que os criminosos de colarinho branco sejam soltos, que isso não contribui
contribui para a construção social de um país. Só que a gente tem que lembrar que a prisão não é só pela ressocialização, é uma punição. Você dá uma retribuição para a pessoa a quem, ou para a sociedade a quem o criminoso lesou. Você tem a parte da retribuição, a parte da vingança domesticada, que é aquilo que Epicuro disse, a justiça é uma vingança domesticada. E tem a parte da ressocialização, são duas coisas diferentes. Agora, é mentira quando ele diz que existe um encarceramento sistemático ou coisa do tipo. Existe uma movimentação fluida nos presídios. As pessoas entram e saem das prisões ao bel prazer, inclusive pessoas pobres, com uma série de elementos jurídicos que deixam a pessoa não muito tempo na prisão. Lembrar uma coisa que o Gilmar Mendes está esquecendo, que as lideranças do PCC, que ele fala que vão regimentar essas pessoas, foram isoladas nesse governo em presídios federais, o que é parte, consequência e causa dos 22% de menos crimes que existem no país, menos homicídios. Até o próprio Ciro Gomes elogiou essa medida de isolar as lideranças do PCC dentro. Ou seja, tem alguém fazendo algo pela segurança e pela diminuição da criminalidade, seu Gilmar. Lembrar que o próprio instituição, que foi citada pelo juiz Barroso, no STF, inclusive, no seu voto a favor da prisão da segunda instância, diz que ao contrário do que se pensa, o ritmo de encarceramento depois de 2009, depois de 2016, quando a segunda instância passou a vigorar a prisão, após essa decisão, e segundo o Departamento Penitenciário Nacional, a média de aumento anual de a época da proibição foi de 6% de 2009 a 2016. Em 2016, quando a segunda instância voltou a vigorar a prisão, caiu para 1%. Olha só, as prisões provisórias diminuíram 10% após a implementação da prisão em segunda instância. Ouça, meu caro Gilmar, o Luiz Roberto Barroso. Os tribunais, o que a gente pode depreender dessa queda do encarceramento? Os tribunais passaram a ser mais parcimoniosos, mais responsáveis nas condenações. E diante da inexorabilidade, da fatalidade do cumprimento da pena, ou seja, de um rigor máximo da lei, os próprios criminosos ficaram com medo de serem encarcerados. Ou seja, esse encarceramento que o Gilmar diz que é amplo é mentira. Ele diminuiu depois o advento da prisão em segunda instância. E é isso, eventualmente o Gilmar tem essa coisa da doutrina laxativa, né, da leniência em relação ao crime. Lembrar que a punição gera também ressocialização. Ela gera exatamente incutir exatamente um sentimento de consciência, de culpa no próprio criminoso. O criminoso ele só respeita aquilo que ele teme, eventualmente.